Boa tarde a todos. É emocionante estar aqui, posso dizer a vocês. Eu vi a minha amiga Lúcia entrando agora e vieram várias memórias, né? A gente volta para casa. Outro dia eu vim conversar com o Zé Moacir, e que eu faço um trabalho também aqui na casa com a evangelização. E embora eu hoje esteja morando em São Paulo, mas meu trabalho continua sendo aqui. E aí na hora que eu entrei eu falei, ai, como é bom estar em casa, porque é a nossa casa. A dona Léa costumava dizer que a nossa família espiritual se reuniu aqui. Então não é à toa que eu entrei aqui pela primeira vez há 30 anos e apesar de ter voltado a morar em São Paulo, eu nunca saí. Porque a gente cria raízes no lugar que nos acolhe e que nos ensina. Eu estava conversando com o Zé Moacir agora, a dona Léa, eu não vou dizer tinha, vou dizer tem, né? Porque ela continua. Ela tem uma autoridade moral que, assim, com a presença dela, ela nos colocava no eixo. Eu me lembro que ela entrava, ela estava aqui no salão, a gente não ouvia um pio. E nos estudos era a mesma coisa. Graças a Deus, né? Porque é assim que a gente aprende, que a gente se mantém e que a gente consegue seguir adiante, né, seu Adilson? Queridíssimo. Vamos lá, gente. Eu pedi para a Cléia, quando ela falou, como é que você quer que te apresente? E aí ela foi falando, é isso, tá bom. Eu falei, Cléia, mãe, eu sou mãe, eu acho que a parte mais importante é ser mãe, da minha vida é ser mãe. Eu sou mãe de 3, de 38, 34 e 30. Então, assim, missão de educar, não vou nem dizer missão, né? Mas responsabilidade de educar é alguma coisa que a gente leva para sempre. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A visão espírita sobre as responsabilidades na educação. Então vamos lá, primeira pergunta, quem aprende e quem educa? É simples, todo aquele que estiver disposto a aprender ou a educar. Nós não vamos falar aqui de educação formal. A educação formal, é claro, ela segue regras, ela segue a hierarquia, ela segue uma série de situações que são inerentes ao trabalho dos educadores nas escolas, nas universidades, em outros cursos. Mas aqui nós vamos falar principalmente, e que é o mais importante, da educação que a gente aprende na primeira escola, no primeiro ambiente que nos educa, que é o nosso lar, que é a nossa família. É aí que as coisas começam a acontecer. Educar é ensinar o outro a evoluir. E quem é este outro? É o meu próximo. E quem é o meu próximo? É todo aquele com quem eu me encontro. Posso conhecer ou não? Mas aí como é que eu vou educar? A gente vai ver que tudo que nós aprendemos não foi o que nos falaram, mas foi o que nos mostraram. Porque a maior educação está no exemplo. E a gente vai ver por quê? A relação educativa, ela pode se dar, então, em qualquer relação humana. De pais para filhos, entre irmãos, de filhos para pais, como de filhos para pais? Opa! Nós somos espíritos imortais e nós trazemos a cada encarnação os ensinamentos que foram ficando gravados no nosso espírito. É claro que nós temos a bênção do esquecimento, porque não daria para a gente reencarnar numa família lembrando que fomos algozes e que tivemos algozes ali também. A convivência não seria nada pacífica, nada positiva.
e não haveria o amor incondicional. Talvez houvesse uma convivência pacífica por interesse. E não é isso que Deus espera de nós, né? Então, como nós trazemos esses ensinamentos gravados no nosso espírito, quem é que diz que os meus filhos não são mais velhos do que eu, espiritualmente falando? E, consequentemente, tem mais ensinamentos do que eu adquiri. Pode? Pode, claro que sim. A gente vai e volta, né? A gente está indo e voltando. Quantas encarnações já tivemos e quantas ainda vamos ter, graças a Deus. Quantas oportunidades. É como uma escola, né, gente? Você vai um trimestre, outro trimestre, chega no final do ano, você não alcançou a nota, na universidade a mesma coisa, aí você tem outros recursos para passar para uma outra série, aí você tem a recuperação, aí você tem a segunda época. O que são essas oportunidades? São oportunidades de ajuste no aprendizado. Na vida é a mesma coisa. Só que essas oportunidades nos são dadas por Deus. E aí, assim, não aprendeu, você tem a oportunidade de voltar e refazer. Agora, nem sempre este refazer é tão simples como o refazer um ano letivo na escola. Talvez a gente precise de alguma coisa mais dura, mais incisiva para aprender de fato, né? Talvez apenas algumas lições não sejam suficientes. Talvez a gente precise de experiências mais árduas, né? Que são, logicamente, para o nosso bem. Eu lembro que a Dona Leia sempre dizia que a doença é uma bênção, porque ela nos faz parar, ficar na cama e pensar. A gente não pode fazer nada, você tem que ficar ali de molho, né, em repouso, e aí o pensamento vai. E por que a gente não aproveita então esses momentos para colocar os pensamentos em ordem, não no sentido de organizar apenas as ideias, mas de organizar a vida, né? O que eu tenho feito até aqui, o que tem me trazido esses desencontros, essas questões mais difíceis pelas quais eu estou passando. Nada é sem razão. E o sofrimento também nos educa. Portanto, os problemas que vivemos no dia a dia, eles são uma forma de educação que Deus encontrou para nos dizer: acorda, a lição está passando, o ano letivo está indo. A encarnação está indo. E não dá para a gente perder uma encarnação, não dá. Porque a fila para voltar é grande e a gente não sabe quando a gente vai conseguir voltar para refazer. Ah, mas será que quando a gente está do outro lado a gente fica querendo voltar para refazer? Porque é muita coisa. É muita coisa. A gente acha que faz as coisas certas, a gente acha que faz todo bem, mas a gente não faz todo bem que a gente pode fazer. Muitas vezes a gente fica em cima do muro em algumas situações, e ficar em cima do muro já é tomar uma posição. Portanto, estou me omitindo de fazer alguma coisa que eu poderia estar fazendo de maneira melhor em benefício do outro, como a gente falou no começo, ou do próximo. Em primeiro lugar, em meu benefício. A gente sabe que quando a gente ajuda, quando a gente faz a coisa certa, somos nós os primeiros beneficiados. Porque é uma questão de crescimento e nós estamos aqui para evoluir. Por isso que a gente diz que a vida é uma escola. E esses problemas pelos quais passamos são as provas, traduzindo para um ano letivo, né, numa escola, numa universidade, pelas quais precisamos passar para subirmos um degrauzinho, uma sériezinha. Ah, mas é muita coisa para alcançar pouco. Mas a gente tem a eternidade. Aí dá mais desespero, né, gente?
Ao mesmo tempo que a gente se conscientiza, o desespero é maior. De pensar o que a gente já poderia ter aproveitado neste tempo, mas que a gente ainda tem condição de fazer. Basta que a gente tenha consciência, boa vontade. Outro dia eu ouvi uma coisa de uma amiga, não é só boa vontade, é força de vontade. Porque você ter boa vontade, isso te induz a pensar alguma coisa positiva. Agora, a força de vontade, ela está ali para te fazer vencer seus próprios vícios, seus próprios nãos, né? Ai, mas eu vou ter que levantar agora, vou ter que sair agora para fazer isso. Não, eu entendo que eu tenho que fazer, eu entendo que eu tenho que realizar tal coisa, mas vou ter que ir agora. Isso é a força de vontade, a boa vontade eu tenho. Mas a boa vontade não vai me mover. Eu falo demais, viu, gente? Mas a gente vai aproveitando outras lições para ir colocando no meio, porque nada se perde, de fato, e a gente aprende que nada se perde mesmo. Frequentei muitos anos essa sala. A gente sai e volta, né, Mara? Uma hora a gente aprende. Se não é pelo amor, é pela dor, mas a gente aprende, graças a Deus. Então, gente, quando a gente volta a falar de educação, a gente sabe que um espírito mais evoluído é o espírito responsável por aquele que está iniciando a sua jornada, né? Ou que tem mais dificuldades para assimilar aquelas questões todas que a vida nos traz. E educar não é alguma coisa assim tão simples. A gente fala, eu tenho os meus filhos, eu educo muito bem. O que é educar, afinal? Se é levar a pessoa que está sob a minha responsabilidade, auxiliar essa pessoa no seu crescimento, então isso é muito mais do que passar conhecimento. Então eu sei que educar é uma coisa e instruir é outra. E qual é a diferença disso? Quando eu estou instruindo, eu estou passando conhecimento. Quando eu estou educando, eu estou fazendo tudo isso com amor. Existe um livro do Dr. Isamitiba, que vocês devem ter ouvido falar já, Quem Ama Educa, é um clássico aí que a gente usa na psicologia, na pedagogia. Quem ama, educa mesmo. Quem ama não passa a mão na cabeça. Quem ama não dá jeitinho. Ah, mas é duro ser firme com o filho. É, por isso que educar dá trabalho. Por isso que criar filho não é tarefa fácil. Ah, mas eu não sei se eu tinha vocação para ser mãe ou pai. O filho está aí. Não dá para abandonar. Tem quem faça isso? Tem. Mas a responsabilidade fica para ser cumprida. De uma maneira ou de outra ela vai ser cumprida, tenho certeza. E a gente sabe disso, porque a gente vê acontecer, né? Então, quando a gente fala que amar e educar são ações associadas, é justamente porque educar não é apenas instruir, não é apenas ensinar. Educar não é querer que o outro faça aquilo que eu estou determinando. É saber entender as necessidades do outro e, principalmente, saber entender o tempo do outro. Quando a gente fala em termos de escola, em questões pedagógicas, didáticas, um professor em sala de aula, seja qual for o nível de escolaridade desses alunos, ele tem que respeitar o tempo desses alunos, porque senão ele não vai conseguir atingir aquele aprendizado que ele almeja com a turma toda. Não é assim? Então, de certa forma, as salas de aula acabam meio que se nivelando. É claro que há aqueles que se destacam, os que estudam mais, os que têm mais facilidade de aprender, os que não gostam de estudar, os que têm mais dificuldade aí precisam de mais apoio, mas, via de regra, numa sala de aula, os alunos todos têm mais ou menos ali a mesma equivalência em termos cognitivos ou em termos de aprendizado, né? E aqui na Terra, será que nós somos tão diferentes uns dos outros? Ou será que estamos todos neste momento
no nosso planeta, que está passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, e isso não se dá do dia para a noite, né? Isso depende das atitudes das pessoas que estão no planeta, nós. Por que estamos todos juntos nessa época? Por que estamos todos sendo educados pela vida nesta época? Por que precisamos passar por uma pandemia? Por que precisamos passar por guerras? Por que precisamos passar por situações que outros irmãos passam de fome, de miséria, em inúmeras partes do mundo, de sofrimento, de dor, de falta de cuidado, de riqueza sem amor, de lar que não é lar, que é uma casa que abriga pessoas. Por que será que estamos passando por este momento na nossa vida? Porque alguma coisa temos que aprender. Não é à toa. E são poucos os espíritos que vêm ao mundo nesta época para nos ensinar alguma coisa. A gente vê aí alguns destaques de pessoas que fazem o bem por fazer, são espíritos que estão mais à frente, já aprenderam mais, já são mais desprendidos em relação a inúmeras questões que a gente ainda tem como questões importantes para a nossa vida. A questão do status, a questão do título, a questão da aparência. É claro que a gente tem que cuidar disso tudo. Deus nos deu a inteligência para que a gente desenvolvesse. Então nós temos que estudar sim, nós temos que cuidar do nosso corpo sim, mas isso não pode ser um exagero, a nossa vida não pode se prender a isso. E isso faz parte da educação. Essa conscientização faz parte da educação. De que maneira? Como eu tenho os espíritos que estão sob a minha responsabilidade, eu tenho que ensiná-los esses princípios. Senão eu estou falhando. E a partir do momento que eu tenho consciência e eu me recuso a passar qualquer ensinamento adiante, eu estou escolhendo ir pelo caminho contrário daquele que eu preciso ir para evoluir. Portanto, a evolução do outro depende de mim? Sim, depende dele, do livre-arbítrio. Mas a criança, enquanto ainda não pode exercitar o seu livre-arbítrio, ela precisa de quem para evoluir? Do educador, que pode ser o pai, pode ser a mãe, podem ser ambos, pode ser alguém da família, pode ser uma pessoa responsável por essa criança, no caso de ser uma criança órfã, mas alguém se responsabiliza. E esse espírito que se responsabiliza pela educação da criança, é a ele que cabe essa responsabilidade de educar, né? A educação tem que despertar na criança o sentido de justiça, de solidariedade, de amor ao próximo, a fim de que a sociedade como um todo se torne mais justa. O que é uma sociedade mais justa? A gente fala, né? Discursos e... é aquilo que a gente quer viver dentro de casa. A gente não precisa ir longe para exercitar isso tudo que a gente aprende dentro do Espiritismo, dentro da nossa doutrina, que é baseada no Evangelho de Jesus. É dentro de casa que começa. Por quê? Normalmente, nós reencarnamos com aqueles espíritos a quem devemos, ou que nos devem, não importa, mas que são os espíritos que vão nos levar à evolução. Eu preciso exercitar minha paciência com esse. Eu preciso exercitar a minha boa vontade com aquele. Eu preciso ajudar. É um que não quer, outro que faz corpo mole. Por que eu estou aqui? Alguma coisa eu tenho que aprender, não é à toa. Porque senão não seria um Deus bom, justo e misericordioso, né? Quem são os escolhidos? Todos aqueles que querem seguir os seus ensinamentos. Não tem? Este vai passar por isso, aquele não vai, esse vai sofrer, esse não...
Isso não é justiça. A justiça de Deus se faz quando Ele nos dá a oportunidade de refazer aquilo que fizemos de errado, de equivocado. Quando Ele dá a oportunidade de refazermos o mau uso do nosso livre-arbítrio, provavelmente nas encarnações anteriores. Né? Quando a gente fala de educar, a gente sempre lembra dessa questão de uma questão mais simples, que de repente significa muito mais instruir do que educar. Porque você pode ensinar o seu filho a ser educado, a ter bons modos, a ter uma boa postura, a fazer o bem. Posso ensinar tudo isso. Agora, nenhum discurso convence se eu não acreditar naquilo que eu estou falando. Eu posso ter o discurso mais lindo do mundo. E no caso da educação, para que eu acredite no meu discurso educativo, eu preciso ter amor, senão eu estou apenas instruindo. E a instrução, ela pode se fixar ou não. Já a educação, ela permanece, porque ela é muito mais por meio dos nossos exemplos do que por meio da nossa fala. Quando a gente trabalha com crianças, por exemplo, neurodivergentes, atípicas, mas que podem expressar a situação que elas estão vivendo em casa, elas conseguem dizer de alguma maneira para a gente se o que falta é amor, se o que falta é carinho. Eu conversava com uma professora esses dias e ela disse que ela tinha na turma dela um aluno neurodivergente e ela chegava perto, era um aluno que conseguia acompanhar, ele consegue acompanhar a turma normalmente. Quando ele desregula é que precisa de um outro tipo de atenção. Mas quando ela passava nas carteiras, ela tem o hábito de passar a mão na cabeça dele, colocar a mão no ombro. E um dia ela estava com um pouco de labirintite e ela não deu aula andando na sala de aula, uma turma de 8 anos. E aí ele falou: "Pro, você não vai andar hoje?" Ela falou: "Eu não estou muito bem hoje, por quê?" "Porque eu gosto quando você vem fazer carinho em mim." Dói, né, gente? É claro que é gostoso você receber carinho, mas a ponto do aluno perceber que o único lugar que ele recebia carinho era na sala de aula, e aí a gente sabia que era por uma questão de trabalho, dos pais, de ausência, viagem, enfim, uma necessidade da família. Mas a criança sente. Agora, é claro que a gente não vai aqui criticar o estilo de vida, não é isso. Porque o que conta quando estamos com os nossos filhos é a qualidade de atenção que a gente dá. Então não dá para eu estar com meu filho e estar no celular. E a nossa sociedade está movida pelo celular. É mentira, gente? Nós estamos movidos por isso. Muitas vezes a gente está no restaurante, a gente vê mãe com celular, pai com celular, as crianças com celular, porque os pequenos querem celular. É errado? Não, não é errado. Assim como foi quando foi construído o avião, não era errado, mas a maneira pela qual ele foi utilizado, que levou Santos Dumont a fazer o que fez, é porque ele viu a invenção dele, que era para unir as pessoas, sendo usada para jogar bombas. Então, assim, o celular ele deve ser usado para unir as pessoas, não para isolá-las no mesmo ambiente. E é isso que acontece. Por quê? Porque facilita a vida, e a gente gosta de facilidade. Não é que esteja errado, é que a gente está usando de maneira errada. Nós estamos dando importância para outras questões. E isso faz parte da educação. Por quê? O exemplo que eu dou para os meus filhos é o que eles vão continuar fazendo. E eles não foram entregues a mim nesta vida por acaso. Com certeza eu tenho alguma dívida com esses espíritos. Então eu estou tendo a oportunidade de refazer isso. Ah, mas é só com filhos? Então não, com todas as pessoas com quem eu convivo. Todas as pessoas com quem eu tenho oportunidade de conviver, seja no trabalho,
seja na vizinhança, seja na família, uma vez que estamos todos na mesma sala de aula, que é esta época neste planeta. Para que o planeta evolua, é necessário que todos nós evoluamos. Senão nós não vamos sair do lugar. E quando o planeta de fato passar para um planeta de regeneração, a gente vai querer reencarnar aqui. Só que se nós não tivermos cumprido tudo aquilo que nós temos que cumprir como currículo, a gente vai ter oportunidade de recomeçar num planeta que não seja tão evoluído quanto a Terra vai estar. E será que a gente quer isso? Para depois voltar e começar tudo de novo aqui? Por isso que as reencarnações não devem ser perdidas jamais. A gente não sabe quando vai ter outra oportunidade de estar aqui. E não é só por nós. Nós somos responsáveis pelas pessoas que estão à nossa volta. Porque, mais uma vez dizendo, o que educa é o nosso exemplo. As nossas palavras podem instruir. Se eu falo para fazer uma coisa e eu faço o contrário, vocês podem prestar atenção. Quem tem criança em casa, quem trabalha com educação, você diz uma coisa, você faz outra, a criança não vai pelo que você diz, ela vai pelo que você fez. E ainda vai falar, ué, mas você não falou que não podia? Você não falou que não podia comer na sala de televisão? Você não falou que não podia comer doce antes do almoço? Você não falou que não podia gritar? Não é isso, Lúcia, colega de educação? A gente vê isso no dia a dia, e principalmente dentro de casa. Portanto, gente, educar implica em amar. E aí? A educação da criança, ela deve ter por base o respeito ao ser humano e as suas diferenças. Eu vou ensinar o meu filho a amar X, vou ensinar o meu filho a amar Y, porque agora tem essa questão das diversidades. Eu vou ensinar o meu filho a amar o ser humano, ponto, não me importa. A vida deste ser humano, o que ele é, o que ele deixa de ser, o que ele representa, não me pertence. É um ser humano. Portanto, como eu, merece respeito. Por quê? Porque fomos todos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, somos todos iguais. Ponto. Qual a dúvida? O pior é que a gente sabe disso. Mas sempre tem um momento na vida que a gente acha que dá para querer se sair melhor que o outro. Não dá, gente. A vida não perdoa. A vida não perdoa. Eu vou dar um testemunho aqui que eu acho super interessante, que eu comentei com o Zé Moacir e com a Cleinha, numa reunião recente que tivemos. E quem estava? Não, a Fátima. Eu tive assim a bênção de ser atendida na casa da Dona Leia, numa ocasião que ela sofreu um acidente, pelo Dr. Friedman, porque um dos meus filhos estava com um problema de saúde muito sério. E depois desse atendimento, a Dona Leia anotou tudo, e eu tenho isso xerocado, guardado dentro do meu evangelho, que é uma coisa que eu falo, é isso, eu vivi isso é de 98. Ele disse o seguinte, entre milhares de coisas: todo mundo recebe um cetro na mão. A maneira pela qual você governa vai dizer se você mantém este cetro ou não. E eu entendi. E doeu por muitos anos, mas eu entendi. E ele ainda disse: as pessoas podem deitar na riqueza e acordar na ralé. Ele usou esse termo, a mais profunda ralé. E não é sobre questão
financeira, não é isso. É quando você é pego naquilo que te mais agradaria fazer. E aí quando você é impedido de desenvolver aquilo que você mais gostaria de desenvolver. Por quê? Porque o orgulho e o egoísmo, que ainda fazem parte da minha vida, não resta dúvida, porque todo mundo é muito imperfeito e eu sou muito imperfeita, eles estavam muito mais presentes do que hoje. Muito mais presentes. Então eu precisei aprender. Eu precisei aprender. Espero ter aprendido. Doeu. Por uns bons 10, 12 anos. Mas valeu. Isso foi o quê? Uma educação da vida. Eu não deixei de ter nada do que eu tinha na minha vida, nada do que eu havia conquistado, não é isso. Mas o meu modo de vida em termos de atividades passou a ser outro. Então foi uma oportunidade de aprendizado. Ok, aprendi, retomei, não precisava retomar, está tudo certo hoje. Mas isso acontece. Então eu falo que é um testemunho, porque eu ouvi isso em 98, isso foi acontecer em 2010 e nós estamos em 2026. Então é fato, a vida não perdoa, mas ela ensina, e ela ajuda, e ela dá oportunidades. E essa oportunidade não é à toa, essa oportunidade vem de Deus. Por isso que a gente sabe que ou é pelo amor ou é pela dor, mas uma hora a gente aprende. Agora, quando a gente fala que educar é uma atitude nobre e que educar presume amar, a responsabilidade aumenta. E eu vou dizer para vocês por quê. Primeiro vamos pensar que o maior educador que existe é Jesus. Não é que existiu, existe. Porque Ele está entre nós. E Ele foi educado por Maria e José. Então, vamos começar a prestar atenção em que exemplos de educadores nós temos na nossa vida. Por que a gente quer fazer diferente? E aí tem aquela coisa, né? O que Maria faria em meu lugar, já que eu sou mãe? Né? Será que ela iria gritar? Será que ela iria perder a paciência? Será que ela iria abandonar, abrir mão, dizer para mim deu? Difícil seguir o exemplo, né, gente? Agora imaginem a gente agindo de uma maneira diferente, os filhos vendo. Se a gente sabe que o exemplo de Maria, que o exemplo de Jesus são os exemplos a serem seguidos, e a gente não segue tendo consciência disso, imagine uma criança que ainda não tem o livre-arbítrio e que segue os nossos passos. Dentro de casa, na escola, onde for. Por isso que educar é uma tarefa difícil e de responsabilidade. E não dá para dizer, eu adoro dar aula. Talvez a gente adore instruir, porque educar presume outra coisa. A paciência em primeiro lugar, acima do conhecimento específico. E Jesus nos ensinou da melhor maneira possível, que foi o quê? Por meio das parábolas. Para quê? Porque Ele sabia que cada um tinha o seu tempo de aprender. E que nós não conseguiríamos entender tudo aquilo que Ele tinha para nos dizer se Ele falasse de maneira direta. Porque se hoje, que nós estamos nesse estágio evolutivo, ainda não conseguimos agir como Ele nos ensinou, imagine há 2000 anos. Que coisa desesperadora. Mas para Ele não foi. Para Ele não foi. Tanto que Ele continua nos ensinando até hoje. Que exemplo de paciência, né, gente? Não dá nem para pensar. E a didática da educação dele foi o quê? A simplicidade. Para que todo mundo tivesse acesso àquilo que ele queria passar. Então Jesus nunca foi prolixo.
Jesus nunca falou demais, ele nunca falou além daquilo que precisava, porque a autoridade moral incontestável dele falava por si. Então ele falava e agia, não deixava dúvida. Jesus não fazia acordos, Jesus não dava jeitinho, ele nunca passou a mão na cabeça de ninguém, e todo mundo que conviveu com ele o amou. E nós que não convivemos, também o amamos. Então imaginem a grandeza desse Espírito, cujas atitudes nos atingem até hoje. Para pensar, né, gente? Para pensar. Tanta coisa para falar, eu acho que eu vou começar a dar uma acelerada, porque senão não termino hoje. Todo aprendizado nosso fica gravado no nosso espírito, né? Então, de uma encarnação para outra, a gente vai amealhando o conhecimento. E aí a gente esquece, mas aquilo está gravado. Então, tem aqueles insights, né? Ah, parece que eu já vi isso, parece que eu já vivi isso. Mas eu tenho certeza que não é assim. Tem algumas questões que a gente começa a ler, às vezes, quando a gente começa, né, principalmente os estudos espíritas, e mesmo agora, que a gente fala assim, eu tenho certeza que é isso, eu sabia que era isso. Claro, porque eu já aprendi lá atrás. Isso ficou gravado no meu espírito. O que a gente aprende não se perde. A gente tem esquecimento do que viveu. Mas o aprendizado fica gravado. Agora, imaginem quando você educa uma criança, o que fica gravado na cabeça dela, o que ficou gravado nas nossas mentes, porque todos somos crianças. A gente sabe o que ficou gravado, de bom e de ruim. As memórias que nós temos da nossa infância são a base da nossa educação. E é isso que nós trazemos até hoje. Talvez a gente tenha tristeza, talvez a gente tenha muita alegria, talvez a gente tenha medo, talvez a gente tenha receio de realizar alguma coisa, às vezes algum trauma, infelizmente, mas a gente se lembra disso que ficou de vivência da infância. E esse aprendizado que nos levou a diferentes atitudes, ele está gravado no nosso espírito e vai nos acompanhar para outras encarnações. É só assim que nós evoluímos. É só assim que nós evoluímos, não tem outra maneira. Passando pelas experiências da melhor maneira possível. Ah, é tendo sucesso? Não. É não temendo. É não abrindo mão. É não deixando de fazer. Ah, amanhã eu resolvo. Amanhã você resolve? Amanhã será que a gente acorda? Ai, que medo. Se não resolver aqui, vai resolver do outro lado. Talvez aqui seja mais fácil, porque a gente ainda está em contato, né? Aquela passagem que Jesus nos diz para nos entendermos com o nosso irmão, enquanto ainda estamos a caminho com ele. O que ele quer dizer com isso? Aproveite a encarnação para refazer o que você precisa refazer. Se reconcilie com o seu irmão, porque você não sabe quando vai haver outra oportunidade. Que irmão? Irmão de família, irmão de sangue? Não. Nós, irmãos, filhos de Deus, encarnados neste momento na Terra. Uma hora a gente volta para se reconciliar. Agora imagine, quando a gente conseguir se reconciliar com todo mundo. Nossa, mas é difícil. É muito mais difícil, porque quantas encarnações já houve? Então, quantas pessoas a gente ainda tem para se reconciliar? Mas imaginem, aí eu acho que o planeta vai estar entrando mesmo na fase de regeneração, né? Porque as pessoas vão se olhar de maneira diferente. As crianças não têm condição de acessar o livre-arbítrio. Quando é que elas passam a ter condição de escolher o que elas querem? Quando elas foram educadas. Então não dá para deixar, eu não levo meu filho na evangelização, e agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Vou. Eu não levo meu filho na evangelização, porque depois ele escolhe. Depois quando? E ele escolhe o quê?
Se eu estou na casa espírita, vejam o tamanho da nossa responsabilidade. Eu estou na casa espírita recebendo todos os benefícios que eu preciso e até benefícios sobre os quais eu nem imagino. Né? Porque a gente perde aquilo que a gente acha que precisa e a gente recebe aquilo que a gente precisa. Mas tem coisas que são trabalhadas que a gente não imagina, porque a gente não fica sabendo o que se passa lá dentro, né? Graças a Deus. Então a gente ia sair daqui mais deprimido que saber de tudo que a gente já fez de errado, né? Se a criança não tem condição de exercer o livre-arbítrio, eu estou aqui recebendo os meus benefícios todos, por que é que eu não dou a oportunidade para o meu filho não precisar passar por isso e aprender pelo amor e não pela dor, como eu estou aprendendo no tratamento de desobsessão? Graças a Deus que eu tenho uma casa que me acolhe, que me ensina, que me faz estudar, que tem um monte de gente chata que fica falando, pegando meu pé, né? Fala mais que a boca, a tarde inteira. Que bom, né, gente? É sinal que a casa se importa conosco. É sinal que alguém teve uma vez a boa vontade, a força de vontade de lutar contra tudo aquilo que ia contra, que rezava contra, e se propôs a criar uma casa espírita cujo mote é o estudo e a disciplina. Isso a gente não esquece nunca, que é uma coisa que a Dona Léa sempre falou. Estudo e disciplina. O fenômeno é o que menos importa. O fenômeno espírita é o que menos importa. Porque a gente não precisa mais de provas. E os primeiros fenômenos espíritas, eles vieram como provas para as pessoas incrédulas acreditarem que aquilo de fato era verdade, que havia vida após o desencarne e que o mundo espiritual conseguia se comunicar conosco. Para isso que aconteceram os fenômenos espíritas em vários lugares do mundo ao mesmo tempo, no século XIX, a época de Kardec. Hoje, a gente não precisa de fenômenos, eles acontecem da maneira correta, no lugar indicado, quando precisam acontecer, mas não é isso que muda a nossa vida. O que muda a nossa vida é a reforma íntima. E voltando para a questão da educação e da responsabilidade espírita, qual é a minha responsabilidade em ensinar uma criança? Quando o espírito retorna para a Terra, ele está pronto para receber tudo aquilo que o seu responsável pode ensinar. E o que é que o responsável está ensinando para aquela criança? Qual é o exemplo que está sendo dado? O que é que eu estou ensinando para aquele adolescente, para aquele jovem? Se eu estou vindo à casa espírita, repito, estou tendo todos esses benefícios, mas o meu filho não está em tratamento, graças a Deus. Se ele aprender sobre a doutrina e souber quais são os ensinamentos de Jesus e conseguir seguir aos poucos, provavelmente ele vai precisar muito menos de um auxílio espiritual, de um tratamento espiritual, do que eu preciso. Então, se eu tenho condição de fazer com que meu filho não passe pelo sofrimento, por que eu não estou agindo? Não é suficiente que não se faça o mal. É necessário que se faça todo o bem que se pode fazer. Não fazer o mal é fácil, é só eu me isolar. E cuidar dos meus pensamentos, né? Aí... Agora, fazer o bem requer ação. E a gente sabe que quando a gente se dispõe a fazer o bem, quantas coisas acontecem contrárias, né? Você começa a estudar para fazer uma fala, é alguma coisa que interrompe, é alguma coisa que acontece, é alguma coisa, entre aspas, mais importante. O que tem de mais importante do que você ouvir
que você lê aquilo que Jesus está te ensinando nos livros que você pegou ali para estudar, para montar não falo nem palestra, uma conversa. Isso não é uma palestra, é uma conversa, porque a gente está aprendendo. Quando a gente estuda para falar, todo mundo sabe, a gente está aprendendo também. Então, que oportunidade é essa de aprender? Por que eu não dou esta oportunidade aos meus filhos, trazendo-os para a casa espírita, para a evangelização, para a mocidade espírita? 1 hora na semana. Não é só no Consolador. A casa espírita tem esse programa. Toda casa espírita tem o programa de evangelização. E por que é importante? Porque é a idade em que as crianças estão prontas para começar a aprender aquilo que a gente sabe que é importante para a vida. É para a vida. Por isso que não funciona eu vir assistir uma palestra, deixar o meu filho com uma pessoa que vai, logicamente, falar alguma coisa de benéfico, de positivo, porque tudo que a gente faz aqui dentro é baseado na doutrina espírita. Então ninguém vai contar uma historinha, um conto de fadas para o seu filho enquanto você está assistindo a palestra. Agora, é muito diferente de você trazê-lo sistematicamente à casa espírita para que ele aprenda os conceitos, para que ele aprenda os ensinamentos de Jesus, porque todo ensinamento da casa espírita se baseia no Evangelho. Por que eu não encaminho os jovens, os adolescentes, para a mocidade espírita? Eles discutem temas atuais. Eles discutem temas atuais, temas de interesse, temas que estão relacionados à idade deles. Não é uma doutrinação, não é isso. É falar sobre temas que eles vivem. Só que eles vão passar a ter um outro olhar para aquilo que eles estão vivenciando. E é aí que está a grande importância da educação. É você fazer com que as pessoas que estão sob a sua responsabilidade entendam que aquilo que você fala e aquilo que você traz para eles, aquilo tudo está de acordo com as suas atitudes, porque você já tem a consciência do uso do livre-arbítrio com base naquilo que você aprende, aprende na casa espírita. Então eu vou lá, assisto uma palestra, já aprendi. Quem é que aprende em determinado período da vida? A gente aprende até o último dia. E depois do desencarne a gente continua aprendendo. Porque o estudo continua no mundo espiritual, o trabalho continua no mundo espiritual. A gente tem um pequeno momento ali de refazimento. Eu falo pequeno porque o tempo lá é diferente. Então, 50 anos, 20 anos, 30 anos, um século, para nós é muito, para eles não. Para quem entende a eternidade já de uma maneira diferente, muito mais evoluída do que nós, 100 anos não é nada. E quantos espíritos a gente sabe, que são trazidos pelos estudos de André Luiz, de Emmanuel, de outros espíritos de escola que nos trazem esses ensinamentos, que passaram séculos aprisionados nas suas próprias atitudes, presos a um modelo mental que foi criado diante daquilo que eles trouxeram, que eles fizeram durante alguma encarnação. Então, a importância da educação é uma responsabilidade de todos nós. Não dá para negar. Eu vejo os meus netos de vez em quando, não vou nem levar. Se você pode, um dia, leve. Eu trouxe os meus filhos, os meus 3 passaram pela evangelização. Não me arrependo. Claro que tem discrepâncias, tem problemas, tem escolhas equivocadas, todos temos. A gente que aprende pela dor teve, eles também. Mas a base ficou, gente. Essa base que vem dos ensinamentos de Jesus, ela tem que ficar.
É sobre ela que a gente vai tecer todo o resto da nossa vida. Tudo, tudo, absolutamente tudo. Para finalizar, eu quero ler aqui para vocês. Pode ser? Já estamos 4 horas, né? Eu falaria, acho que tinha mais uns 20 slides. No livro do Chico, intitulado Emmanuel, que ele vai fazendo as perguntas e Emmanuel responde, e tem também os conceitos que Emmanuel traz. A gente tem uma passagem, que é a lição 31, que diz o seguinte, sobre a missão do Espiritismo, que é o que permeia os nossos estudos, que é o que permeia a nossa educação. E Emmanuel nos diz o seguinte: em vossos dias, o Espiritismo, que representa o Consolador prometido pelo Cristo aos séculos posteriores à sua vida no mundo, é uma extraordinária mensagem do céu à terra e faz-se necessário aquilatar-lhe o valor. Ainda existem multidões de espíritos rebeldes, porém, a consciência terrena, em suas características gerais, está agora apta a receber, depois de tantos anos de lutas, o conhecimento espiritual que lhe fará desprezar os últimos resquícios da materialidade inconsciente, aprendendo a discernir os seus erros. Espalhando a boa nova da imortalidade, a doutrina de amor abrirá novos horizontes à esperança dos homens, conduzindo-os à aquisição do tesouro espiritual, reservado por Deus a todas as suas criaturas. Quando os homens compreenderem o sentido de suas magníficas lições, o vosso planeta terá atingido uma nova fase evolutiva e o Espiritismo terá concluído entre vós a sua sagrada e gloriosa missão. Portanto, aqui está atestada a importância da educação espírita. Vamos aproveitar que nós estamos tendo a oportunidade de aprender e dar esta oportunidade às crianças, aos jovens, trazendo-os para a evangelização e sermos testemunho vivo daquilo que vivemos na casa espírita, por meio daquilo tudo que podemos usar como educação às pessoas que estão conosco, não apontando o dedo e ensinando, mas sendo exemplo. Que Jesus nos abençoe e mais uma vez obrigada pela casa nos acolher.